livro de Efésios. Então ainda nós estamos estudando o livro de Efésios. E especificamente essa primeira oração de Paulo, quando ele diz o seguinte: por isso também eu. Os irmãos acharam aí? Os irmãos também podem acompanhar aqui. Efésios, livro de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15. Se os irmãos quiserem acompanhar na Bíblia. Amém? Por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém? Gostaria de orar mais um pouco, irmãos. Amém. Senhor Deus e Pai querido, Amém. nós nos confiamos a Ti. Senhor. Nós entregamos esta comunhão na palavra a Ti, Senhor. Senhor, Pai. Pedimos a ação do Espírito Santo. Amém. Sem isto, tudo aqui é vão, Senhor. Nós não queremos nada sem que o Espírito Santo esteja agindo, esteja participando, esteja ativo. Amém. Senhor amado, Amém. nós nos colocamos debaixo das Tuas mãos, Senhor. para que o Senhor nos abençoe, nos esclareça, de fato nos dê sabedoria, revelação, no pleno conhecimento do Senhor, Amém. no pleno conhecimento da Tua palavra, em plena luz, Senhor. Nós queremos tudo isto, Pai, e te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje. Então, irmãos, eu vou dar uma passadinha rápida só para relembrar os irmãos, né? Essa carta, nós vimos em semanas anteriores, e os irmãos já trataram disso, de vários aspectos. Um deles é esse, sabedoria e revelação. Então, o apóstolo Paulo, ele pede para o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo um espírito de sabedoria e revelação para os irmãos. Então, para nós, né? Ele está pedindo lá para os irmãos em Éfeso, mas isso também se estendeu até nós hoje. E nós pedimos e devemos pedir isso: Senhor, me dê espírito de sabedoria e de revelação. Então, o que é isso? É conhecimento, sabedoria, conhecimento propriamente dito, leitura da palavra, conhecimento que vem pela leitura e pelo ouvir a palavra de Deus, e revelação que vem por meio de oração e comunhão na palavra de Deus. Então eu preciso ler. Sem ler não dá nem para começar, a gente já falou disso, né? E depois de ler ainda eu preciso pedir ao Senhor luz, porque a palavra sem luz, a letra só, ela mata, não é isso? Mas o Espírito dá vida. Então nós precisamos da leitura da palavra com luz, com revelação, sem véus. Amém? Também, por isso, os olhos do nosso coração precisam ser iluminados, para que saiamos de toda cegueira, para podermos enxergar o que está na palavra e entender o que está na palavra. E aí eu comentei: por que tanta luz? Para que mesmo, irmãos? Para que tanta luz? E aí nós já falamos, essa pessoa pode perguntar, porque já é matéria dada.
Pra quê, Edinha? Ah, você voltou na aula. Puxa vida. Então tá perdoado, hein? Mas pra quê, irmãos? Tá aí mesmo nos versículos. Para que nossos olhos e coração sejam iluminados. Por que os nossos olhos... Por que tanta luz? Para que a gente precisa de luz? Precisa de sabedoria, de revelação, para quê? Para saber, diz o que mais? Isso. Isso, o que mais? Isso, então é isso, irmãos. Tá vendo? Estava aí a resposta. A prova por consulta. Pode consultar. Sou bonzinho, tá vendo? Está aí, olha lá, 18, 19. Então é isso. Toda essa luz é com esta finalidade, não é à toa. Então, neste caso, o apóstolo Paulo está pedindo luz, pedindo esclarecimento, pedindo sabedoria para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, ou do chamamento de Deus para conosco, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, o que é que Deus quer alcançar em nós como herança, e também qual é a nossa parte nisso tudo, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, o começo é o chamamento, tudo começa no chamamento. Isso tem uma esperança, tem uma expectativa. Deus e nós devemos esperar algo. Na verdade, Deus espera com certeza e nós também devemos esperar algo. E é isso que o apóstolo Paulo quer que Deus conceda aos santos, né? Todo aquilo lá, sabedoria, revelação, luz no coração, para nós entendermos por que é que nós somos chamados. Então tem uma esperança aí. Igual a riqueza da glória da sua herança. Então começa no chamamento, e a herança é onde culmina esse chamamento. É o resultado de nós sermos chamados. Isso vai gerar em nós uma herança para Deus e para nós. Nós herdamos a vida eterna, né? E Cristo mesmo é formado em nós. E isto Deus é que herda. Então a herança de Deus, de uma maneira geral, um chamamento geral, é Cristo ser formado em nós, que vai culminar lá na Nova Jerusalém, e Deus herda isto, e nós herdamos a vida eterna. Então, tem um começo e tem um fim. E o que é que nos faz chegar até o fim? Caminhar do chamamento até a herança. O que é que nos faz? O que nos possibilita isso? O poder. Amém? Amém. Os irmãos lembraram? Então, eu sou chamado, o Senhor me coloca o Espírito, eu tenho agora poder para chegar até o final, que é a herança. Então Cristo vai ser formado em mim. E nós vamos estar lá na Nova Jerusalém, sem problemas, sem dor, sem brigas, sem confusão, totalmente, plenamente em paz. Paz que nós nem conhecemos, mas nós vamos conhecer lá naquele dia. Amém? Nós sabemos um pouquinho, né, do que é, mas lá será tudo pleno, amor, paz, alegria. E aí nós focamos e vamos continuar focando hoje no chamamento. Qual é a esperança do nosso chamamento? O que eu devo esperar do meu chamamento? Por que é que eu fui chamado? E nós vimos vários exemplos, né? Mas aí eu fiz essa pergunta: o que você espera do chamamento de Deus? Então, nós estamos aqui hoje. Cada um passou por algumas coisas durante a semana e hoje mesmo passamos por coisas. Alguns tiveram um dia mais tranquilo, outros tiveram um dia agitado, né? Alguns bastante na presença de Deus, outros bastante fora da presença de Deus. Mas o fato é que nós fomos chamados para estar nessa reunião. Amém? Então, se nós vimos aqui, é porque nós atendemos já a um chamamento bem específico. O Senhor falou: vai para a reunião. Convidou a gente para uma festa.
E nós aceitamos, graças a Deus. E por quê? O que é que a gente espera disso? Você veio aqui para quê? Só para cumprir o protocolo? Para fazer... para anotar lá a presença, isso? Foi só para isso ou tem uma esperança? Qual é? Eu sei, cada um tem um motivo de estar aqui. Alguns, não sei, talvez venham sem motivo nenhum. Ser mais iluminados. É isso. Alguns vêm para descansar. Dá para descansar aqui, irmãos? Dá. É um lugar bom para descansar? Os irmãos estão descansados já ou não? Até o finalzinho? Tá bom, mas pode melhorar. Tem uns que até dormem de tanto descanso, mas é porque o ambiente é de paz mesmo. Né? Você fica no colo do pai faz o quê? Mas cada um vem aqui com um anseio. Não é verdade, irmãos? Nós temos um anseio ao vir, né? Uma expectativa. E aí nós falamos de vários chamados, porque tem aqui um chamado geral, todos nós somos chamados para que Cristo fosse formado em nós. Isso vai acontecer e nós vamos chegar no Nova Jerusalém. Esse é o chamamento geral. Agora nós vimos também que tem muitos chamados específicos para pessoas diferentes, chamamentos diferentes, e não dá tempo de rever tudo, mas eu vou só lembrar para os irmãos. Adão foi chamado a permanecer em Deus e a cultivar e guardar o jardim. Atendeu o chamado? Não atendeu. E se deu mal. Caim foi chamado a rever sua oferta, a se arrepender do seu pecado. Até nisso o Senhor chamou. Né? Depois que ele já tinha matado, o Senhor ainda foi procurá-lo, né? Foi chamá-lo ainda. Mas ele atendeu ao chamamento? Não, e o que ele ganhou foi ficar fora da presença de Deus. Noé foi chamado a construir a arca. Ele atendeu ao chamamento? Amém. E ele e a família dele foram salvos, graças a Deus. Abraão foi chamado a ir para uma terra distante. Ele atendeu o chamado? Ele chegou na terra? Amém. Então, graças a Deus, foi abençoado. E hoje nós estamos falando dele aqui há, sei lá, 5.000 e poucos anos. Por aí? Não. 4.000 anos. É tempo, né, irmãos? Será que alguém vai lembrar da gente daqui 4.000 anos? Nós não vamos estar aqui mais, né? Se Deus quiser. Mas não é tempo, né, irmãos? E nós estamos falando desse homem até hoje. É considerado o pai da fé. Saul foi chamado a obedecer a Deus. E obedeceu? Não. Se deu mal, acabou com um demônio lá. Eliseu foi chamado a abandonar seu trabalho e servir Elias. Então nós vimos aqui chamados diferentes e também reações diferentes. Cada um reagiu de um jeito, não é isso? Ao chamado. E recebeu a recompensa conforme a sua reação. Também nós vimos o chamamento dos discípulos. Nós vimos o chamamento de Pedro e André, que deixaram imediatamente as redes e seguiram o Senhor. O Senhor os chamou, e eles abandonaram o trabalho e foram atrás do Senhor. Passando adiante, Tiago e João também deixaram as redes e deixaram o seu pai. Estou passando rapidinho, irmãos, porque tem muita coisa ainda para frente aí. Os irmãos lembram, né? Então, pessoas que atenderam imediatamente, os discípulos atenderam imediatamente. E depois, no 9, Mateus 9:9, o chamado dele mesmo, de Mateus, que era um publicano, a gente comentou, né, provavelmente rico, mas largou tudo e seguiu o Senhor. Amém. E nós vimos a experiência de um chamamento frustrado e
do lado de... Nós conversamos e falamos disso a respeito de Jesus, né? Como é que ele deve ter se sentido? Porque o Senhor tem alma. Tem ou não tem? O Senhor tem alma ou não, irmãos? Tem vontade, né? Mente, emoção, chora, ama, se compadece. Essas virtudes da alma. Amém? E aí eu gostaria de ler com os irmãos para lembrar. É Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então o interesse dele era genuíno e bom. Ele não estava atrás de tesouros, ele não perguntou isso. Ele perguntou, dizia respeito à vida eterna. Respondeu-lhe Jesus: Por que chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aí o Senhor já começa batendo um pouquinho, né? Mas logo ele parte para o amor aqui, ó. Sabes os mandamentos, se bem que ele também é o amor, né? Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aqui o Senhor, a reação do Senhor dá a entender, pelo menos é o que eu percebo, que o Senhor falou: puxa, o menino é bom mesmo. Esse menino faz isso mesmo. Você acha que o Senhor não conhecia ele? Lógico, já sabia que ele fazia tudo aquilo. Então ele era uma espécie de Paulo, que se avantajava entre os seus. Ele cumpria a lei. E na época o que tinha que fazer era isso, cumprir a lei. Ali era a era da lei. E Deus, e o Senhor Jesus estava cobrando dele o que cobrava de todo o povo de Israel, com que cumprisse a lei. E aí o Senhor olha para ele e o ama. Provavelmente porque viu nele sinceridade, pureza, piedade. Ele era piedoso, ele cumpria a lei, era um menino bom, certinho. Aí o Senhor talvez tenha ficado desejoso de tê-lo com ele, né? Puxa, um jovem desse, um rapaz desse, cumprindo a lei, provavelmente conhecia a palavra. Então só falta uma coisa para você: vende tudo que tem, dá aos pobres, vai ter um tesouro no céu, vem e segue. Vem, eu fico imaginando Jesus: vem e segue. Os irmãos não imaginam isso? Venha, porque eu te amo. Puxa. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, não dava, irmãos. Ele tinha muita coisa, era muito rico. E daí o Senhor vem com várias lições. É difícil um rico entrar no reino. É difícil abrir mão das coisas desse mundo para me seguir. Então é essa pergunta que eu fiz quando eu li essa passagem: como se sente Deus quando alguém rejeita o seu chamamento? Então é uma coisa simples. Imagine, irmãos, o Senhor te chama para vir para a reunião e você não vem. Como será que Deus se sente? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Toda vez que o Senhor te chama para perdoar, o Senhor chama para perdoar? Chama. Parece que o chamamento de Caim foi mais ou menos isso, né? O que tem? O seu irmão fez certo. Calma. O Senhor tenta apaziguar ali, né? Um com o outro. Para. O seu irmão só fez a oferta que eu pedi. Não é certo que se você fizer a oferta você vai
Mas ele não deu ouvidos, né? E foi partir para o assassinato. Então, como é que se sente Deus quando alguém rejeita o seu chamamento? E aí eu gostaria então de que os irmãos abrissem aí Lucas 14, versículos 15 a 24. E agora nós vamos ler devagarinho. Os irmãos que quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Ora, amém? Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Então aqui, irmãos, o contexto é o seguinte: Jesus estava comendo pão na casa de uns fariseus aí, ou de um fariseu. Devia ser, ali parece que o clima estava bom. Então era um fariseu, mas era simpatizante de Jesus. Então ali Jesus não estava dando cacetada, o clima estava bom, né? Aparentemente. Mas ele estava ensinando algumas coisas. Então chega uma turma querendo os melhores lugares, ele dá uma liçãozinha ali, né? Ele fala: ó, não fica querendo os melhores lugares e tal. E essa parábola entra nesse contexto aí. Aí um vira e fala isso: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, a desculpar, a pedir desculpa, a se retratar com relação a não poder ir na festa. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa, vai para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles quem? Os que rejeitaram, daqueles homens que foram convidados, provará a minha ceia. Então que resposta, né? O rapaz só falou que seria interessante comer pão no reino de Deus. E aí Deus diz isso aí. Lógico que tem um aspecto histórico, né, dispensacional, que é com relação ao povo de Israel. Então o Senhor veio para convidar o povo não aceita, não é? E daí o Senhor sai para os gentios. Então esse é um aspecto geral, mas não é esse o ponto que eu quero abordar. Gostaria de tratar isso e trazer isso para a nossa realidade, para os convites que o Senhor faz conosco, faz para nós. Então, irmãos, lá no começo da parábola, diz que este homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Ceia é um jantar. Ceia, eu vi lá nos comentários, né, geralmente é à noite que se oferece. E uma ceia tem o que ali? Um banquete. Inclusive a mesma palavra para banquete. A palavra grega para ceia é a mesma para banquete. Então o que tem no banquete? O que tem, irmãos? Banquete. Final
final de ano nós vamos ter aqui um banquete. Vai ter? Não? Vai, né? Vai ter. Então o que tem ali? Frutas, comida gostosa, coisa que a gente geralmente não come, né? Coisas agradáveis. E quando fala que vai ter festa, vem todo mundo, não vem? É ou não é verdade? Por causa do quê? Porque o banquete chama atenção, não é? Então há um banquete. Então esse homem preparou uma grande ceia. Então não é uma ceia, não é um jantar comum. Ele preparou uma festa grande. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados. Então, irmãos, o Espírito Santo tem nos convidado frequentemente, já nos convidou uma vez primeira, e nós recebemos o Senhor Jesus. Graças a Deus nós aceitamos. Amém. Aqui não tem ninguém que rejeitou esse pedido. Graças a Deus. Esse convite, né? Então o Senhor convidou. Olha, se você crê em mim, for batizado, será salvo. E aí a gente disse, né? Eu quero. Não foi assim? Eu recebo, eu quero. Então graças a Deus nós aceitamos esse convite. Mas existe uma série de outros convites que o Senhor vem fazendo para nós diariamente. Então o Senhor nos convida para servir em algo específico. Como eu já disse, o Senhor nos convida para parar para ter comunhão com Ele. O Senhor nos convida a sair da televisão e ter comunhão com Ele. Quem é que disse isso esses dias aqui? Foi a irmã? Mas não é isso. Agora não. De manhã também. A experiência do irmão, né? Isso, verdade. David Wilkerson. Muito boa. Então ele propôs para o Senhor o seguinte: olha, Senhor, se o Senhor pedir um sinal, né? Eu tenho problema com a televisão, mas se o Senhor me arrumar um comprador hoje, tem que ser hoje. Menos de 24 horas, tem que ser hoje. Se o Senhor me arrumar um comprador hoje, eu vendo a televisão, o rapaz, e aí eu vou dedicar esse tempo à oração. O Senhor fez rapidinho. Apareceu um comprador lá. Aí ele teve que vender a televisão e o ministério dele é o que é hoje. Ele é o fundador do Desafio Jovem. Não é isso? E o ministério cresceu demais porque partiu disso. Abriu mão da televisão e o Senhor convidou ele. Né? Vamos sair da televisão? Tinha um aviso na televisão, antigamente usava, né? Saia da TV e vá ler um livro. Os irmãos lembram disso? Já viram isso ou não? É uma tela que aparecia em determinados canais, quando era horário político. Aí o canal que não tinha horário político, ele colocava esse anúncio aí. Os irmãos não lembram disso? Aí colocava isso: saia da televisão e vá ler um livro. Então o Senhor convidou ele dessa maneira: sai da televisão e vai ler a Bíblia, e vai orar. E ele obedeceu e o ministério foi muito abençoado. Então, quantos convites o Senhor tem feito para nós? Os irmãos têm sido convidados? Agora, nesse caso aqui, ele disse para o servo: vai, avisa, e está tudo preparado. Está tudo preparado. Irmãos, nós temos uma festa com o Senhor, onde já está tudo preparado. Não precisa trazer nada. Se você quiser trazer um prato, pode. Mas o Senhor não está contando com isso. Não é? O Zaga falou aqui de nós termos em casa o mesmo ambiente que nós temos na reunião. Mas também disse que nós sabemos que isso não acontece
E quase que frequentemente não acontece, infelizmente. Então nós precisamos das reuniões. Os irmãos sentem isso ou não? Amém. Então em casa, às vezes é difícil parar para ler a Bíblia. Às vezes é difícil parar para orar. Às vezes é difícil até parar para conversar com o marido ou com a esposa. Não dá. E fica uma agitação e quem tem criança pequena ainda, então estou vendo lá em casa, né? E aquela gritaria e criança não para, e você pede para parar, não para, aí bate, não para, aí tem que bater mais forte, não para, e ora, e expulsa, então é uma coisa que a vida vai evoluindo. Estou falando demais, irmãos? É isso que tem acontecido ou não? Então é uma agitação mesmo. Então em casa, nós precisamos desse clima aqui. E é essa a nossa meta, é a minha meta. Eu tenho essa meta de ter em casa a paz que nós temos aqui, essa paz agora. Olha que delícia, né? Olha que beleza. Pode até ter gritaria, mas se a gente está em paz, né? Se for das crianças. Daí a gritaria das crianças, fica tranquilo. Né? O problema é a falta da paz. E a paz só vem com um momento com o Senhor. E para parar esse momento? É aí que Satanás entra. Ele vai fazer de tudo, ele vai agitar a tua vida, ele vai fazer cair as coisas, ele vai fazer queimar as coisas, ele vai fazer o vizinho vir tocar, ele vai fazer o diabo, né? Que é o diabo. E a gente não consegue parar diante do Senhor. Né? No Senhor tudo é possível. E para que tudo isso aconteça, eu preciso ir até o Senhor. Então eu estou partindo do princípio que nós não conseguimos fazer isso em casa. Então onde a gente precisa aproveitar o tempo? Na reunião, irmãos. Então, Tá. Mas o que a gente faz então, irmãos, para sair, se a gente está nessa correria, nessa bola de neve que vai crescendo, parece que, e a gente não está enxergando o inimigo, a gente não está vendo mais nada, e está tudo errado, e eu vou indo daquele jeito mesmo, e reclamando e murmurando, e onde é que eu preciso aproveitar o tempo? É nas reuniões. Então o Senhor, por isso que eu disse no começo, o Senhor nos convidou hoje para essa festa. Amém. É por isso que eu cantei o hino, que a vida da igreja é uma festa. Amém. Que as reuniões é um lugar de festa. Amém. Porque, irmãos, o Senhor nos convidou para uma festa. Amém. E Ele quer que a gente coma e beba à vontade aqui. Amém. Então nós não podemos nos fazer de excusados. Então, como é que a gente, de uma maneira prática, se faz de excusado? Então, o primeiro aqui, o que ele tinha? Qual que era o problema dele? Comprou um campo. Então, arrumou trabalho para a cabeça. Tinha trabalho. Arrumou. Fui lá ver o campo, é uma grande porção de terra, né? Então o cara virou um fazendeiro, um sitiante, sei lá. Então tinha coisa a fazer. É pecado? É pecado? Não. Mas o Senhor ficou irado. O outro comprou 5 juntas de bois e foi experimentar para ver como é que era. Afinal de contas, são 10 bois. Precisa ver o que é. Como é que é, se está bom, se está... Comprou isso aí na hora de ir para a festa. Sei lá, não sei que hora que ele comprou, mas na hora de ir para a festa ele ia ver isso aí. Hoje é carro zero. E entregaram na hora da festa. Bem coisa do diabo mesmo. Ou ele foi experimentar na hora. Ou ele foi experimentar. Mas é hora de fazer isso, irmãos. Então a hora da reunião é hora da gente fazer outras coisas? Não, a gente tem que reservar
a visita chega em casa, eu já fiz isso, irmãos, então eu digo isso com propriedade. Um amigo, lembra de Sertãozinho, cresceu aqui comigo, tudo, aí agora está lá em Sertãozinho, e veio desinvestado aí, veio me visitar, né? Aí eu falei, ó, fulano, agora é hora de reunião, então você não quer ir com a gente lá? Ah, não, mas todo dia, né? Todo dia vocês vão na reunião? Não pode ficar um dia aqui? Não posso. Foi assim mesmo, né? Estava ele e a esposa. Tivemos que dispensar, ficou bravo, mas foi dispensado. Mas continua amigo ele, fala comigo, não ficou ruim. E uma vez um outro também, foi lá, disse que ia até dormir em casa. O Netão, esse já morreu. Mas disse que levou lá pinga, limão, falou, vem aí, faz tempo que a gente não se vê e tal. Eu falei, ó, Neto, é o seguinte, eu vou para a reunião, se você quiser ir, nós vamos lá para a reunião junto, você convido, né? Estou indo para uma festa, se quiser, você é meu convidado, vamos lá. Mas ninguém quer, né? Quer fazer festa ali. Aí foi embora bravo também. Mas eu prefiro deixar eles bravos do que deixar o Senhor bravo. O Senhor está chamando a gente para uma festa. E tem aqui um banquete. Os irmãos veem um banquete aqui, irmãos? Os irmãos estão se alimentando? Os irmãos estão saciando a sede? Nós precisamos aproveitar cada momento da reunião. Reunião é para nós nos alegrarmos, festejarmos. E o outro disse, casei-me, e por isso não posso ir. Irmãos e irmãs, briga em casa, no casamento, é motivo para não vir na reunião? Os irmãos, silêncio. mas considera aí, quando você briga, você fala, agora hoje eu não vou. Ah não, hoje não vai dar não. Mas é que você tem que vir. Vem para a festa. Vem para a festa. Está ruim, mas pode piorar. Então vem para a festa, escapa desse climão. E vem aqui, você vai ver a coisa fica legal de novo. É sempre assim, irmãos. É que a gente não acredita e não confia. Mas é sempre assim. Tá agitação em casa, aquela coisa parece que você vai. Se você vier para a reunião, algo de mais grave vai acontecer. É Satanás. Rejeita, ele está mentindo. Seja como for, venha. O marido não quer vir, irmã, venha. A irmã não quer vir, irmão, venha. Mas tem que trazer o cônjuge. Tem que convencer, ore. Mas se não tiver jeito mesmo, vem você. Que depois vai estar bem lá em casa. Depois que você sair daqui, fica bem lá. Porque você vai chegar bem. Então nós vamos crer nisso. Casamento não é motivo também para não atendermos ao convite que o Senhor faz. E o Senhor tem nos feito esse convite. Agora, como é que eu venho para a reunião? Com que coração eu venho para a reunião? Depois de tudo isso, com o coração único e exclusivamente me alegrar, porque isso aqui é uma festa. Amém. A gente não fica aqui na frente batendo palma e fazendo a turma pular, né? Não tem um animador, não é, irmãos? Então eu vou colocar assim, ó, né? Nessa ceia aqui, nós não temos garçom. É você que tem que se servir. Então, se os irmãos pedem para abrir a Bíblia, você tem que abrir a Bíblia. E vai lá, aproveita, pede para orar, ora,
aproveita. Os irmãos estão falando para expulsar alguma coisa que está atrapalhando, expulsa. Os irmãos disseram que pede oração, se você não consegue orar, pede oração. Então peça oração. Todos os itens da reunião é para cantar, cante, solte a voz. É para ficar em pé, fique em pé, para sentar, sente. Você vai ver como dá certo no final. Não tem erro. Se nós nos entregarmos à reunião, se nós nos entregarmos à arca, se nós entrarmos na arca, a festa certamente será grande para nós. Amém. Aí você pode dizer assim, irmão, mas eu não estou sentindo nada disso. Eu não estou provando nada disso. Eu venho na reunião, para mim, não vejo a hora de ir embora. Então eu vou dizer, irmãos, o diabo te enrolou. Satanás te enrolou, porque a festa é a mesma. A festa já foi boa para você, lembra disso? Lembra que a festa já foi boa. Os ingredientes da festa não mudaram. A alimentação é a mesma. Está cada vez mais farta. A bebida é a mesma. É para alegrar. O anfitrião é o mesmo. Amém. E ele gosta de festa. Amém. Primeira coisa lá no Egito, que Deus mandou dizer para Faraó foi o quê? Deixe meu povo ir para que faça uma festa no deserto. É no deserto, mas uma festa. Não é isso? E fala isso 2 ou 3 vezes. Depois fala para me servir. Mas como é que o povo servia a Deus no deserto, irmãos? Com festa. Então tinha a festa da colheita, tinha a festa do tabernáculo, tinha a festa, era bastante festa, Páscoa, que já deu início à libertação. Então o nosso Deus, irmãos, é Deus de festa. Quando o pecador se arrepende, o que tem no céu? Festa. Então o pai gosta de festa. Quando o filho pródigo retorna, festa. Onde tem festa tem alegria. E onde tem festa tem que ter alegria. E tem alegria. Quando Jesus voltar à noite. Quando Jesus voltar, né? Festa. E a gente reproduz isso nos nossos casamentos. Né? Os 2 casam, o que tem depois? Festa. Mas isso vem de Deus. Isso é de Deus, irmãos. O nosso Deus é um Deus festeiro. E Ele quer festejar com seus filhos. E Ele nos convida para isso. E aí se a gente recusa, por qualquer que seja o motivo, e aqui nós vemos, não tem nenhum pecado. Não é porque ele foi roubar e agora não pode, porque está roubando. Não. Estão trabalhando e estão casando. É casamento, trabalho, mas Deus não considera isso o motivo. Ele fica triste. E daí quem que ele vai chamar? Quem que ele foi chamar? Aí, graças a Deus, né, irmãos, o Senhor chama a gente. Os pobres, não é isso? Sai depressa para as ruas e becos e vai chamando aí todos os pobres, aleijados, os cegos, todo mundo que é desprezado, que não presta, o Josiano, o Eliseu, vai chamando a turma. O Zé, vai pôr o seu nome aí, irmão, não dá tempo de falar para todo mundo. Ou você é alguém, ou você está, como diz a turma, ou você está se achando. É a gente mesmo, irmãos. Os pobres, os aleijados, os que não são. Então, esse é um aspecto maravilhoso do nosso chamamento. O Senhor não chamou muitos sábios. E por que isso? Então nós já vimos aqui, né? Como é que o Senhor fica se a gente rejeita o chamado? Fica irado. Fica irado. O Senhor não se conforma. Ele fala, então sai e vai chamar quem. E depois no final ele diz ainda, tem lugar na casa, então obriga. Não sei exatamente o que significa isso. Fica aí para os irmãos pesquisarem. Mas o que é isso aí? Sei lá. Obriga.
casa cheia. Nós estamos aqui porque queremos, né? Ninguém foi obrigado. Eu não sei o que quer dizer isso aqui. Mas é interessante. Insista, né? Talvez eu não procurei a palavra, mas sei lá. Mas o fato é que no final ele manda até obrigar, para entrar todo mundo. E é o que dá a entender, os pobres, os aleijados, os coxos, né? Os cegos, eles não rejeitaram. Eles vieram, graças a Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E quem é o escolhido? É quem aceita o convite. Então depende de eu aceitar ou não, depende de mais nada. Todos foram chamados. O mundo está sendo chamado hoje. Mas quem aceita? Esse é o escolhido. Eu gostaria de considerar ainda rapidinho com os irmãos. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu você. Amém. Amém, irmãos? Deus me escolheu. Deus escolheu você. Não é maravilhoso? Eu sou uma coisa louca do mundo, mas o Senhor me escolheu para envergonhar os sábios. E eu também sou uma coisa fraca do mundo, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, irmãos, nessa festa pode entrar todo mundo. E Deus está convidando todo mundo. Amém. E Deus, graças a Deus, nos convidou. Amém. E Deus tem nos convidado todo final de semana para virmos em específico a esta festa aqui, que é onde nós podemos comer e beber e nos alimentar e nos fortalecer, e nós podemos levar marmita para casa. Amém. A semana inteira. Os irmãos podem, os irmãos estão vendo isso? Amém. Fica tranquilo, tem para todo mundo. E você não precisa. O que você precisou trazer? Você é pobre? O que você precisou trazer? Nada. Porque você não tem nada. Porque você não é nada. Assim como eu. Mas nós fomos convidados para uma grande ceia. Os irmãos não estão felizes? Amém. Não vamos rejeitar então, né? Vamos alegrar, porque o Senhor tem olhado para nós e tem nos amado. Nós não somos como aquele jovem rico. Certamente nós não somos tão bons quanto ele. Mas uma coisa nós fizemos. E nós queremos continuar fazendo. E vamos pedir isso ao Senhor. Amém. Aceitar o convite. Amém. Atender ao chamado. Não deixe de vir para a reunião para fazer outras coisas. Poxa, eu não iria amanhã cedo. Então já fica aí a dica. Eu já tinha programado tudo para não vir amanhã cedo. Desprograma. Eu tinha. Mas não sou eu que estou falando, né? Ficou claro aí? Está aí, né, na palavra. É assim, o Senhor sente assim. Sei como é que o Senhor se sentiu. Talvez Jesus não tenha ficado irado com aquele jovem que rejeitou, mas certamente ficou triste. Porque o amor. Oh, Jesus. Aí eu lembrei da palavra de quarta, que o Zara falou, que o diabo
banheiro pode descansar. Então, Para poucos. não, isso é tudo mentira. Tudo mentira. E quando a gente vem, a gente recebe o alimento, a gente recebe a bebida, a gente toma da água, da fonte da vida, a gente toma o vinho, né? A gente para ficar alegre também. Então aqui tem a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. É o que nos fortalece. É o que nos faz prosseguir. Então não podemos jamais, irmãos, abrir mão das reuniões. E aí, certamente, nós teremos em casa suprimento para a semana toda, para que a nossa casa seja um lugar como é as reuniões, como são as reuniões. Josiane, eu li hoje que nós não podemos contentar em ficar no ato exterior. Eu já pedi para o Senhor iluminar os olhos do nosso coração, porque o véu já foi rasgado. Amém. Então hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos. Amém. Então a qualquer momento nós podemos entrar no Santo dos Santos. Amém. Então nós não podemos nos conformar em ficar fora do Santo dos Santos. Isso. E quando a gente está ali fora, o Senhor está. Eu imagino o Senhor gritando lá dentro: entra, vem, entra. Ô filho, entra. É aqui que está a comida, é aqui que está o sustento, é aqui que está a minha presença. O véu já foi rasgado. Maravilhoso. Vamos levantar e vamos orar, irmãos? Vamos pedir para o Senhor nos mostrar as estratégias do maligno e nos dar espírito de poder, que é a característica do espírito que habita em nós, para rejeitarmos, resistirmos ao diabo, para que ele fuja de nós e não nos engane. Amém? Amém. Senhor, Pai querido, Amém. perdoa-nos, Senhor, ainda a falta de sabedoria diante da Tua palavra, mas nos abençoe, fazendo-nos mergulhar em toda a profundeza desta palavra. Senhor Jesus, nós queremos essas coisas simples, Senhor, que fazem tanta diferença na nossa vida. Queremos ver quando o inimigo age. Queremos amarrá-lo, rejeitando de maneira bem específica. Não nos conformando, Senhor, em perdermos a paz e a alegria do Espírito Santo. Nós não queremos nos conformar com isso, Senhor. Não queremos também ser enganados com tantas coisas a fazer, Senhor, com tantas coisas para cuidar, Senhor, com os cuidados desta vida. Livra-nos, Senhor, de abandonarmos o convite, de não aceitarmos o convite para a festa, para ficarmos fazendo estas coisas que para nós parecem mais importantes. Mostra-nos, Senhor, quanto engano há nisso. Mostra-nos como Satanás quer nos roubar, que ele só vem para isso, mas o Senhor tem vindo até nós, tem nos dado vida em abundância, e mesmo quando estamos no limbo, Senhor, ainda o Senhor nos resgata, o Senhor nos tira pela mão, o Senhor nos puxa de volta e nos coloca num banquete. O Senhor nos coloca sempre diante do banquete. E Ele faz isso ainda na presença dos nossos inimigos, para que eles sejam envergonhados e o Senhor seja exaltado. Obrigado porque o Senhor nos chamou, Senhor. Um chamamento tão amoroso, cheio de misericórdia, que não somos nada, Senhor. Somos pobres, aleijados, coxos, cegos, mas o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou, e o Senhor ainda continua nos chamando. Ajuda-nos a atender o Teu chamado. As Tuas ovelhas ouvem a Tua voz, reconhecem a voz do amado, reconhecem a voz do pastor. Nós queremos ser como esta, Senhor, que ao ouvir o chamado, atendem de imediato, por reconhecerem que a voz é do pastor. Oh Pai amado, nós Te agradecemos pelo chamamento. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta a nossa confiança de que em Ti é que está tudo de bom. Somente em Ti, Senhor, a paz e a alegria. Ajuda-nos, Pai. Guarda, grava no nosso coração esta palavra. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus.